Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Sem ainda montar o time, Felipe Luiz deve mexer apenas na esquerda para o jogo de hoje à noite contra o Bahia. Flamengo é comunicado pelo Corinthians sobre multa de Hugo Souza e pagamento dos R$500 mil de multa. Zico revela pensamento depois de Felipe Luiz assumir o time do Flamengo. FIFA ajuda o Flamengo que tem impacto direto em seus cofres. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito bom dia. Sem muito tempo para treinar, entre a vitória sobre o Corinthians na quarta-feira e esse jogo de hoje contra o Bahia, lá em Salvador, o técnico Felipe Luiz deve mexer apenas em uma peça. Ayrton Lucas substitui Alex Sandro, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Na atividade dessa sexta-feira, ele não montou em campo o time que considera ideal. Como o período para a recuperação dos atletas foi muito curto, diante de uma viagem próxima, a tendência é que o Felipe não faça grandes alterações. O provável Flamengo pode ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Provável Bahia vai ser Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano, Juba e Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos Pena e Cauli, Tassiano e Everaldo. Apita o jogo Rafael Rodrigo Klein, assistido por Neuza Inês Bach e Lúcio Flor. No VAR, Marco Aurélio Fazecas. A bola vai rolar a partir das 19 horas de hoje, horário de Brasília, na Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileiro, onde o Flamengo ocupa a quarta colocação com 48 pontos e um jogo a menos. E o Bahia está em sexto lugar com 45 pontos. Vale lembrar que o Rogério Ceni ainda não conseguiu vencer o Flamengo em 14 jogos, foram 14 derrotas. E ainda por cima, hoje ele não vai ter o reforço do Everton Ribeiro, que está suspenso. Esse jogo vai ter a transmissão do Sport TV e do Premier Futebol Clube para todo o Brasil em canal pago. A boa notícia é que o Fortaleza, terceiro colocado com 55 pontos, perdeu ontem para o Grêmio por 3-1 em Porto Alegre. E com essa vitória de hoje, o Flamengo vai se aproximar ainda mais da terceira colocação. Por conta das eleições municipais no Brasil, não vai haver rodada no domingo. Portanto, todo o restante dessa 29ª rodada vai acontecer hoje. 3 jogos vão ser às 4h30. Atlético Paranaense e Botafogo, em Curitiba, Red Bull Bragantino e Palmeiras, em Bragança Paulista, Atlético Mineiro e Vitória, em Belo Horizonte. Às 19 horas, mais 3 jogos, Cuiabá e São Paulo, na Arena Pantanal, Corinthians e Internacional, na Neoquímica Arena, e Flamengo e Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E fechando a rodada, Vasco e Juventude, em São Januário, às 21h30, horário de Brasília. Meus amigos e minhas amigas, jogo importantíssimo para a gente se manter vivo nessa competição aí do Brasileirão. E se o Flamengo jogar com a mesma disposição e determinação que jogou contra o Corinthians na última quarta-feira, eu não tenho dúvidas de mais uma vitória. Contando também, com aquela maldição do Ceni que não consegue ganhar da gente de jeito nenhum. É só repetir o que a gente fez na quarta-feira pela Copa do Brasil e termos mais capricho na hora das finalizações. Por isso, meu placar para hoje é Flamengo 3-1. E você arrisca um palpite? Coloca aí! O Flamengo teve mais um jogador convocado para a data FIFA. Gonzalo Plata foi chamado para compor o elenco da seleção equatoriana nos próximos jogos. Desse modo, o jogador fica à disposição para os jogos contra o Paraguai e contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo contra o Paraguai está marcado para a próxima quinta-feira, no dia 10, às 18 horas, horário de Brasília, em Quito. Depois a seleção equatoriana vai até Montevidéu, onde enfrenta o Uruguai no Estádio Centenário. A partida acontece no dia 15 de outubro, às 20h30, horário de Brasília.
O Flamengo pode ter até 6 jogadores convocados para essa data FIFA em outubro. Gerson pelo Brasil, Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na pré-lista do Uruguai e o Eric Pulgar deve ser chamado novamente pelo Chile. 2 dias depois da data FIFA, o Flamengo vai jogar contra o Fluminense pelo Brasileirão no dia 17 de outubro, às 20 horas, horário de Brasília. No Maracanã, é claro, é bom lembrar que o Fluminense está com 30 pontos coladinho na zona de rebaixamento. O Flamengo pediu à CBF para adiar a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians por conta dessa proximidade do último jogo da data FIFA. E assim, a entidade acatou a solicitação do Mengão e transferiu o jogo para o dia 20 de outubro, às 16 horas, horário de Brasília, lá na Neoquímica Arena. O Corinthians pagou, afinal, ao Flamengo, nessa sexta-feira, os R$500 mil de multa pela utilização do goleiro Hugo Souza e terminou com a possibilidade de qualquer crise ou problema com a equipe carioca. No próximo dia 10, a diretoria quer exercer o direito de compra do jogador para não precisar realizar o pagamento de mais uma multa de R$500 mil ao Flamengo para o jogo da volta no dia 20. A diretoria planeja pagar €800 mil, 4,7 milhões de reais na cotação atual, para comprar de vez o goleiro Neneca, que inclusive já sinalizou de forma positiva que vai assinar um novo contrato de 4 temporadas. O clube pode exercer a opção de compra firmada em contrato até o dia 30 de novembro. Saiu muito barato esse Neneca, né não? Coloca aí. O Zico conversou com o canal Gol no YouTube e falou sobre o Filipe Luiz assumir o time profissional. O Galinho externou as características que admira no Filipinho e aproveitou para dar confiança a ele às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Ele disse: "Eu gosto muito do Filipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Nos encontramos há pouco mais de um ano lá no Maracanã e conversamos sobre isso e ele disse: eu estou me preparando, eu vou para essa. Vai ter cobrança sim, vai ter mais paciência com o trabalho dele. Uma dica é que ele tome decisões por conta própria e não deixe de fazer o que pensa. Não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos jogadores de alto nível. Vai ter gente que vai ficar de bico para você e coisa e tal. Mas o importante é que você seja justo, ver quem está melhor e não dar preferência para esse ou aquele jogador", disse lá o Zico. O Filipe Luiz confessou ter tido um papo muito agradável com o Zico assim que o anúncio oficial do Flamengo aconteceu através das suas redes sociais. O Zico desejou boa sorte para ele no seu novo desafio. O Filipe falou depois da vitória sobre o Corinthians. Aspas, "é um privilégio muito grande. O Galo me ligou, me desejou sorte, me deu alguns conselhos e me contou um pouco da sua história como treinador. Tenho uma admiração e um respeito muito grande por ele e agradeço muito por ser seu amigo. Salve Zico!" Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Valeu! Segundo o portal ge.com, o Flamengo vai ter a ajuda da FIFA para pagar os salários do Pedro e amenizar os impactos diretos em seus cofres, visto que o jogador ganha R$1.100.000 por mês entre salários e direitos de imagem. Desde a contusão do Pedro, num treinamento da seleção brasileira, o clube tenta resolver essa situação de uma vez por todas. A FIFA vai pagar 60% dos salários do camisa 9 referente ao que está assinado na sua carteira de trabalho, na CLT, ou seja, R$600 mil por mês. Agora, os outros 40% referentes aos direitos de imagem, o Flamengo tenta fazer com que a CBF pague, porque o jogador se machucou quando estava a serviço da entidade e nada mais justo que isso aconteça. Inclusive que sirva de exemplo para outros jogadores que venham a se lesionar gravemente quando estiverem servindo a nossa seleção. A CBF vem relutando em fazer esse pagamento, mas o Flamengo não desiste e, se for preciso, vai recorrer a instâncias superiores para que o seu pleito seja atendido.
Monique Danello, repórter da TNT Esportes, também confirmou a informação nos bastidores. Vale lembrar que o Pedro foi operado no último dia 13 de setembro, porque ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora dessa temporada. Mas mesmo assim, ele segue como principal artilheiro do Flamengo e do futebol brasileiro em 2024. Ô Edinaldo, por favor, a CBF tem muito dinheiro, para com isso, para de pondurismo, paga logo o Flamengo o que vocês devem e que sirva de exemplo. O Pedro se machucou quando estava na CBF. Para com isso, Edinaldo, paga logo! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão, 3-1 tá bom!